Maneira, gente. Fala, galera. Agora, finalizando, né, aqui sobre os órgãos endócrinos, a gente tem a glândula suprarrenal, também conhecida aí como glândula adrenal, tá ok? A gente vai ser bem simplificado com ela, exatamente porque não tem necessidade da gente aprofundar muito, tá? Eu sempre falo dessa maneira, gente, é para vocês ficarem tranquilos, no sentido assim, o que eu estou dando aqui é o que vocês precisam. Caso queira acrescentar mais, fiquem à vontade, mas eu não vejo necessidade, ok? Vamos lá. Então, a glândula suprarrenal, né? Ela vai ser um órgão ali que vai estar por em cima dos dois rinhões, tá vendo? Ó, tem o rinhão do lado esquerdo e do lado direito, e a glândula suprarrenal, ela está aqui por em cima desse rinhão, tá ok? Como todos os órgãos, praticamente, a gente vai estudar aí ele histologicamente, né, contendo um estroma e um parênquima. De estroma da glândula suprarrenal, cápsula e tabique, sempre tecido conectivo, tá? Agora, quando a gente fala do parênquima, aqui que é a grande importância mesmo, porque ela vai ser dividida em corteza e médula. A gente sabe que a corteza está por debaixo ali do que é a cápsula, e mais ao centro a gente vai ter a médula. Tá ok? Vou mostrar só uma imagem aqui para a gente ter uma noção. Ó. Então a gente tem, né, o que é a médula por fora, certo? Aqui assim. E aí depois nós temos o que? A corteza e a médula. Tá ok? A cápsula, né? Perdão. Cápsula por fora. Depois a gente tem a corteza e ao centro a médula. Tá? Então é isso que eu preciso que vocês saibam inicialmente. E aí falando de corteza, ela tem uma porção, ela é na verdade a porção secretora de esteroides. A gente vai ver quais. E as suas células, elas se originam a partir de um mesênquima mesodérmico. Por que eu estou falando isso? Porque a médula, as células dela são de origem da cresta neural. Pergunta de prova. Tá? E além disso, a médula é a porção secretora de catecolaminas. O que são catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, ok? Então isso aqui é a nossa introdução aí na glândula suprarrenal. E aí nessa imagem aqui, eu vou explicar tudo o que a gente precisa. Então presta bastante atenção, tá? Primeira coisa, aqui é a cápsula, aí depois eu venho com toda essa zona aqui, ó, essas três aqui, que é correspondente à corteza, e por último, a gente vai ter a região de médula, ok? Como a gente viu aqui, né? Cápsula, corteza e médula. Ó. Cápsula, corteza e médula, tá? Primeira coisa é isso daí. Segunda coisa que eu quero que vocês saibam, que a corteza, ela vai ser dividida em três zonas. Zona glomerular, que vai ser a mais externa. Zona fasciculata ou fascicular, é a zona média. E a zona reticular, que vai ser a mais interna da corteza. Debaixo da reticular eu tenho quem? A medular. A zona não, né? A médula. Beleza? Então, cápsula, corteza com as suas três zonas e médula. Ponto. Outro ponto importante que eu quero que vocês saibam. O que cada zona dessa produz? Quando a gente fala da zona glomerular, ela vai ser produtora de mineralocorticoides. De quê? De aldosterona. Qual que é a função da aldosterona básica, clássica aí? Tá? Que a gente vai ter retenção de sódio e de água. Quando a gente fala da zona fasciculata, eu quero que vocês lembrem de quem? Do cortisol. E aí, lembrem-se do eixo que a gente viu lá, certo? Quando a gente tinha quem? Quando a gente tinha a liberação de ACTH. Vou voltar aqui, ó, só por quê? Porque é muito importante. Então, olha só, o hipotálamo produzia quem? Produzia CRH, que estimulava qual tipo de célula? As células corticotrófas a produzirem ACTH. O ACTH vem aonde? Olha assim, olha aqui, corteza adrenal, ou seja, estimula lá a produção de cortisol, ok? Como a gente já tinha visto anteriormente, tá? Então, isso é o importante dele aqui. E a zona reticular, certo? Ela vai produzir principalmente aí os gonadocorticoides, beleza? Então, vejam o que produz, olha só, a zona fascicular ela também produz, né, esses gonadocorticoides também, tá? Não se esqueçam dela, o principal vai ser o cortisol, mas saiba que produz. Assim como a reticular, ela também pode produzir algo de cortisol, mas não é o principal, ok?
mas saiba que elas também podem produzir, então cuidado com a questão aí, com a pergunta do professor, que pode ser uma maldade, tá? E médula, como a gente viu, né, ela vai produzir o quê? Adrenalina e noradrenalina, tá? Isso é o básico. Vamos ver agora como que é a irrigação da suprarrenal. Bom, ela chega, né, a irrigação chega ali pelas artérias suprarrenais superior, média e inferior. E a drenagem geral dela, eu vou ter do lado esquerdo e do lado direito sendo distinto. Ah, pô, mas isso é muita anatomia. Sim, mas aqui eles podem vir a te perguntar, tá? Por quê? Porque tem diferenças e tem uma questãozinha diferente que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então a drenagem, né, do lado esquerdo, ela vem de vena suprarrenal drenando para quem? Para a vena renal esquerda. Quando a gente comenta do lado direito, a vena suprarrenal drena diretamente na vena cava inferior, ok? Isso é bem distinto aqui na glândula suprarrenal do lado direito e do lado esquerdo. Ponto. Como que acontece a irrigação da cápsula? Ela é irrigada por capilares capsulares. Como que é a irrigação da corteza? Ela é irrigada por capilares sinusoidales corticales, ou seja, de corteza. Cortical é de corteza, ok? Lembrem-se aí de que é um capilar sinusoidal. E o que a gente pode falar da irrigação de médula? Ela vai ser dada, né, por arteríolas medulares, ramas das artérias suprarrenais superior, média e inferior, e que vai drenar para capilares sinusoidales medulares. Olho com isso daqui, ok? Muito cuidado. E aí, um detalhe importantíssimo, que os capilares sinusoidales corticales, eles drenam para os capilares sinusoidales medulares. Isso aqui é pergunta de prova, tá? Essa drenagem aqui, ó. Beleza? Porque às vezes a gente tenta pensar que a irrigação, a drenagem do que a corteza, ela vai sair direto em um desses aqui. E não é assim. A drenagem da corteza, ela é aonde? Nos capilares da médula. Beleza? Dá uma pausa no vídeo e entende isso daí. Fechou? E, para a gente finalizar, a gente precisa saber um pouquinho das células. Isso aqui também é pergunta de prova. Quando a gente fala da zona glomerular, são células pequenas, cilíndricas ou piramidais. E elas vão se agrupar de forma ovoide ou cordonal. Principalmente isso aqui é o que eles perguntam. Ó. Como que elas se agrupam, tá? Dica aí. Como que elas se agrupam, eles sempre perguntam. Quando a gente fala da zona fascicular ou fasciculata, são células grandes poliédricas e elas se dispõem como? Em cordões rectos e agrupar de forma ovoide ou cordonal. Principalmente isso aqui é o que eles perguntam. Ó. Como que elas se agrupam, tá? Dica aí. Como que elas se agrupam, eles sempre perguntam. Quando a gente fala da zona fascicular ou fasciculata, são células grandes poliédricas e elas se dispõem como? Em cordões rectos e largos. Quando a gente fala da zona reticular, são células pequenas dispostas em cordões. Toma cuidado, aprende o nome certinho, tá? Para não ter problema, porque às vezes na questão múltipla escolha isso gera uma confusão. Então pega certinho aqui. Fechou? Quando a gente fala da médula, ela tem o que? Células cromafines. O que elas são? Elas são neurônios modificadas, ou seja, elas vão secretar, né, essas catecolaminas que a gente viu aí, e a gente pode até mesmo considerar elas como equivalentes de neurônios pós-ganglionares, tá? Gente, isso aqui é suprarrenal, é isso aqui que vocês precisam saber para poder responder qualquer questão de prova. Beleza? Então saiba do eixe, saiba de como ela se divide em corteza e médula, o que que cada o que a corteza, como que a corteza vai ser dividida e o que cada divisão dela produz, saber sobre a irrigação dela, toma cuidado com essa drenagem aqui, tá ok? E as características das células e como que elas se agrupam. Isso aqui é corteza suprarrenal, belezinha?